Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 14. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Vamos fechar nossos olhos, querido, vamos orar a Deus. Senhor, graças te damos pela tua palavra. A tua palavra é maravilhosa. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Estamos felizes de estarmos juntos aqui em comunhão, louvando a ti, fazendo nossas orações, sentindo a tua presença, e também agora em que estamos diante da tua palavra e temos certeza que o Senhor vai nos falar nessa noite. Pedimos que o Senhor nos prepare para esse manjar tão precioso. Tira de nós tudo que atrapalha. Tira do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, tudo aquilo que possa prejudicar o perfeito fluir da tua palavra. Deus, que o teu Espírito Santo possa estar aqui movendo na vida de cada um, convencendo a cada um de nós da beleza da tua palavra, da verdade da tua palavra, para que ao final nós saímos daqui imbuídos de um desejo de mudança, de um desejo de sermos melhores na tua presença, de glorificar o teu nome em nossa vida, em toda e qualquer circunstância. Louvado seja o teu santo nome pela tua presença, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra. Nós te agradecemos e te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. O grande Deus só usa o que é pequeno. O profeta Zacarias, além de profeta, ele era também sacerdote, contemporâneo do profeta Ageu. Ele exerceu seu ministério entre os anos 520 a 475 a.C. Seu nome significa Jeová se lembra. Zacarias é considerado o profeta mais escatológico e mais messiânico do Antigo Testamento. O seu livro contém 8 visões recebidas de Deus, todas na mesma noite e explicadas por um anjo, e o seu livro contém 8 referências ao Messias, falando da sua primeira vinda, da sua rejeição, da sua vitória final e do seu glorioso reino. O pano de fundo do ministério de Zacarias era o retorno do cativeiro. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, eles encontram aquilo arrasado, o templo destruído, os muros derrubados, aquela cidade querida, aquela cidade gloriosa de Salomão, virou um covil de chacais. O povo então ficou muito desanimado.
E Deus então envia os profetas para motivar o povo a não desanimar, porque Deus ainda estava vivo, Deus ainda se lembrava do seu povo, e que valia a pena eles lutarem para reconstruir. Isso é uma lição muito grande para nós. Nós, às vezes, olhamos para trás e lembramos dos bons tempos, onde às vezes a gente tinha um bom emprego, ganhava muito bem, e hoje a gente não tem mais. Onde tinha talvez uma casa própria, hoje não tem mais. E a gente contempla, às vezes, aquela terra arrasada e fica desanimado. Será que um dia eu vou conseguir voltar a ser tudo aquilo que eu fui? É possível, porque Deus se lembra. Deus não esquece do seu povo. No capítulo 4, ele nos traz um ensino precioso, que nós não devemos desprezar os humildes começos. Não devemos desprezar as coisas pequenas, porque o grande Deus, ele só trabalha com coisas pequenas. A primeira coisa que a gente aprende na Bíblia é que Deus escolhe pessoas pequenas. Em Zacarias 2,6 diz assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Portanto, aquilo que Deus quer fazer na terra, Ele fará por meio da ação do seu Espírito, e não na força do homem. A gente lendo a Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre preferiu usar as coisas pequenas. 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 30, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus não escolheu os sábios, os grandes, os poderosos, os que são. Deus escolheu a gente, homens pequenos, insignificantes, para que a excelência do poder seja dele e não nosso. Vejam na Bíblia quem Deus resolveu usar. Vamos lá em Juízes, capítulo 6, versículo de 13 a 16. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quem é que Deus escolhe para livrar Israel da mão dos midianitas? O menor. Deus é assim. Ele procura gente pequena. E mesmo tendo escolhido o menor, Deus ainda o diminui, porque ele tinha um exército de 32 mil homens, Deus reduz esse exército para 300 homens. E com 300 homens, Gideão, o menor homem do seu povo, vence a batalha contra os midianitas e livra Israel das suas mãos. Deus é assim. Escolhe os não capacitados, os pequenos, os menores, para mostrar neles a sua glória. Deus também chamou Saul. Olha 1 Samuel, capítulo 9, versículo 19 a 22, e também o capítulo 10, versículo 1. Samuel respondeu a Saul e lhe disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram.
E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-o à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Saul estava procurando as jumentas perdidas de seu pai. E Deus falou a Samuel que ali estava o primeiro rei de Israel. E quando ele recebe a notícia, ele diz: eu não tenho a menor condição. A minha família é a menor família da tribo de Benjamim. Mais uma vez, Deus escolhe o menor dos menores. Deus chama Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do verso 7 ao 13, diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Jessé tinha 8 filhos. Davi era o menor e estava tão fora de cogitação que Jessé nem mandou buscar. Mas era esse que Deus queria. Mais uma vez, o menor, o mais moço, o improvável. Porque o grande Deus, ele só usa pessoas pequenas. Deus usa Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, do 3 ao 10, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo era um assassino de crente. Paulo guardou as roupas daqueles que apedrejaram Estevão, lá em Atos capítulo 7. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E aprove a Deus usar esse homem, o menor dos apóstolos, o último a ver Jesus face a face, e fazer desse homem o maior de todos os apóstolos. E ele mesmo diz que a graça de Deus nele trabalhou de tal forma que ele fez mais do que todos os outros. Poderíamos dizer aqui vários e vários homens e mulheres pequenos que Deus usou na Bíblia. E quando esses homens pequenos se colocam diante de Deus, pela fé, Deus os torna grandes em seu reino. Hebreus 11, do 32 ao 38 diz:
E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Nós costumamos dizer que Hebreus 11 é a galeria dos grandes heróis da fé. Mas esse título estaria completamente errado. Hebreus capítulo 11 é a galeria da grande graça de Deus na vida de homens pequenos, na vida dos menores, pessoas cheias de problemas, mas gente que tinha uma capacidade sobre-humana de se arrepender, e porque se arrependiam e se colocavam diante de Deus como pequenos, Deus usava, e por isso eles transtornaram o mundo. Em segundo lugar, Deus usa coisas pequenas. Deus escolhe pessoas pequenas e Deus usa coisas pequenas. Voltando lá para Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Ageu 2:3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Os sobreviventes do cativeiro, alguns tinham visto o primeiro templo. E quando eles viram o segundo templo que foi reconstruído, com o material que eles tinham na mão, os que choraram. O que nós temos agora não chega aos pés do que nós tínhamos antes. Essa casa é como nada diante daquela. É nesse pano de fundo que Zacarias escreve o capítulo 4, versículo 10. Vocês que desprezam os humildes começos, vocês que estão vendo a casa do jeito que está aí, vocês um dia vão se alegrar. Lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 9, ele completa dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão chorando porque estão achando que essa segunda casa está feia em relação à primeira? Vocês vão ver o que vai acontecer depois. Eu encherei de glória essa segunda casa, e a glória que eu vou colocar na segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus usa coisas pequenas. Quando algo pequeno é colocado nas mãos de Deus, Ele é poderoso para transformar em algo grande. Marcos 4, do 30 ao 32 diz assim: disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Quando Jesus morre, todos os discípulos fugiram. Mas quando Jesus ressuscita vencendo a morte e reaparece aos seus discípulos, eles pregaram uma mensagem que ultrapassou os séculos. O que você tem na mão? Deus perguntou a Moisés, ele respondeu: uma vara.
Com essa vara Moisés abriu o mar, com essa vara Moisés tocou na rocha, a rocha deu água. O que você tem na mão? Pode ser uma coisa pequena, mas se você colocar nas mãos de Deus, Deus pode transformar isso em algo grande. Lucas 21, de 1 a 3, diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Uma pequena oferta, se for de coração, é a maior oferta que alguém pode dar. O povo de Israel era um povo pequeno, que vivia num lugar pequeno. Isaías 41, 13 e 14. Olha como o profeta se refere ao povo de Israel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus pegou um povinho, encravou no meio do nada e resolveu que por meio desse povo o nome dele seria conhecido em toda a terra. E esse povo veio de Abraão até agora. Um povo pequeno, numa terra pequena, mas é o povo de um Deus grande. E esse povo pequeno foi usado por Deus para nos dar o Salvador, que é Cristo Senhor. O que você está fazendo hoje? É como nada aos teus olhos? É um humilde começo? Não despreze as coisas pequenas, porque é algo muito pequeno nas mãos de um Deus grande como o nosso pode se tornar algo esplendoroso. É assim que Deus é assim que Deus faz. E finalmente, Deus exige atitudes pequenas. Zacarias capítulo 4, no versículo 10, na segunda parte, diz assim: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Uma das 8 visões que Zacarias teve foi a visão dos 7 olhos. Deus vê tudo que acontece na face da terra. Zacarias repete aquilo que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. E ele exige de nós coisas pequenas para sermos usados nas suas mãos. Desde o começo, o nosso amor por Deus se demonstra pela obediência a princípios simples que Deus estabeleceu, mas que ao mesmo tempo os seus olhos vigiam o cumprimento de cada um desses princípios. Na criação, a ordem de Deus era simples e pequena. Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17, olha o que está escrito. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falou uma coisa assim: de todas as árvores que estão aí no jardim, vocês podem comer livremente. Agora, uma dessas árvores você não pode comer. É simples. Agora, se você comer, você morre. Não parece uma coisa simples demais para uma consequência tão grande? Mas é assim que é. O princípio é simples, mas a desobediência traz consequências desastrosas. Olha o que está escrito, Gênesis 3, de 11 a 19. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
Disse o Senhor Deus à mulher: mas que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Consequência pesada, porque Deus pede pouco, mas exige tudo em cima daquilo que ele pede. Era uma árvore, uma, comeram. Sobrou para a serpente, sobrou para a mulher, sobrou para o homem, sobrou para a terra, sobrou para todo mundo. Mas em compensação, irmãos, a redenção é algo muito simples. Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para colocar tudo a perder foi um simples gesto, comer um fruto proibido. Mas em compensação, irmãos, para a nossa redenção, basta um simples gesto. É crer com o coração e confessar Jesus como Senhor e Salvador. É só isso. É tão simples que muita gente não faz. Só que se não fizer, irmãos, a consequência será terrível. Lá em Marcos capítulo 10, do 17 ao 22, conta a história de um rapaz. Diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que rapaz bom, né? Observava todos os mandamentos, desde criança. Mas Jesus disse: uma coisinha te falta. Você ainda é idólatra. O seu Deus ainda é o dinheiro. Dá seu dinheiro aos pobres, aí você me segue, que você vai ter um tesouro no céu. E ele foi embora, virou as costas para Jesus, porque ele era dono de muitas riquezas. Ele estava quase salvo. Mas faltava só uma coisinha. Mas estar quase salvo não é estar salvo. No livro de Atos, no capítulo 26, do verso 26 ao 29, algo bem parecido. Porque tudo isto é do conhecimento do Rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas?
bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. O rei estava quase convertido. Ele acreditava, mas ele não confessou. Quase não salva. Quase é exatamente a distância entre o inferno e o céu. Deus exige pouco, mas cobra tudo. Conhecer a Bíblia não adianta. Frequentar a igreja não adianta. Dar dízimo não adianta. Ter cargo na igreja não adianta. Se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. E como é que alguém nasce de novo? Crendo com o coração e confessando com a boca. Um pequeno gesto. Se não fizermos, nós não podemos ganhar a salvação. Se você se acha insignificante, se você acha que as coisas que você tem são insignificantes, se você acha que as coisas que você faz são insignificantes, eu quero dizer para você uma coisa: é exatamente você que Deus está procurando. Porque Deus quer pegar pessoas como nós, pequenos, para que a graça dele nos transforme em pessoas capazes de mudar o mundo. Para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Deus se esconde dos sábios e entendidos, se revela aos pequeninos. Por isso nós não podemos desprezar as coisas pequenas, nem os humildes começos. Não precisamos ser grandes, não precisamos fazer grandes coisas. O que nós precisamos é crer no Deus grande, que pode fazer grandes coisas em nós e por meio de nós. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o
Senhor. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Por isso nós estamos aqui. Tu és o nosso Deus. Os nossos lábios, nossas canções, somente adorarão ao Rei Jesus. Adore conosco esse Rei, em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia.